Olá, pessoal! Seguimos com a nossa série sobre a CTA 32. No vídeo de hoje, vamos tratar da parte mais aplicada da norma, os procedimentos de auditoria específicos para fundos regulados, fundos de cotas, fundos imobiliários, FIPs e FIDs. A partir daqui, a norma ganha mais corpo prático. A CTA 32 mostra que o procedimento do auditor depende da natureza do fundo, dos ativos da carteira e da estrutura operacional envolvida. Por isso, em vez de um roteiro único, ela traz direcionamentos específicos por tipo de fundo. Nos fundos regulados pela ICVM 555, o auditor deve olhar para a estrutura de tecnologia da informação, para os processos de compra, venda, precificação e custódia dos ativos, para o monitoramento de aplicações em outros fundos, para a emissão e o resgate de cotas e para o cálculo da taxa de administração. Nos testes substantivos, é comum fazer conciliações da carteira com os saldos contábeis, confrontar extratos de custodiantes, revisar precificação de ativos sem cotação de mercado, recalcular derivativos, testar taxas de administração e performance e verificar limites regulatórios e transações com partes relacionadas. Nos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, o auditor precisa obter a carteira com a posição e o valor das cotas, conciliar saldos contábeis, confrontar as cotas com os extratos dos custodiantes dos fundos investidos e analisar as demonstrações contábeis auditadas desses fundos. Se houver defasagem relevante entre as demonstrações do fundo investido e as do fundo investidor, a análise de eventos posteriores ganha ainda mais importância. Também pode ser necessário revisar o trabalho de outros auditores, especialmente quando os fundos investidos têm ativos complexos, como FIPs, FIDs, FIIs, fundos offshore ou fundos de crédito privado. Nos fundos imobiliários, o auditor precisa verificar a natureza dos ativos, a documentação de propriedade, a mensuração a valor justo, os critérios de classificação dos imóveis, o reconhecimento de receita e a distribuição de rendimentos. A norma também destaca a necessidade de avaliar SPs, provisões para perdas, imóveis destinados à venda, imóveis para renda e, quando aplicável, o impacto tributário em situações específicas. Além disso, é muito recomendável o uso de especialistas em avaliação imobiliária, sobretudo quando o valor justo depende de premissas técnicas sensíveis. Nos fundos de investimento em participações, a análise muda conforme o fundo seja classificado como entidade de investimento ou não. Nos fundos de investimento, o auditor deve examinar os modelos de avaliação a valor justo e as premissas usadas pelas administradoras. Nos fundos que não são entidades de investimento, o trabalho tende a se concentrar na captura das informações contábeis das investidas e na aplicação do método de equivalência patrimonial. Já nos FIDs, o foco recai sobre lastros, cessão de direitos creditórios, provisões, recuperabilidade, liquidações, recompras, substituições e a análise detalhada dos contratos e documentos de suporte. Questão para treino. Em um FIDC, o auditor identificou direitos creditórios performados e não performados, além de várias recompras e substituições de recebíveis no período. Pergunta: quais procedimentos ganham destaque na auditoria desse tipo de fundo? A resposta envolve inspeção de documentos de lastro, confirmações externas, testes sobre liquidações e recompras, recálculo de provisões, validação da metodologia de valor justo ou custo amortizado e análise de contingências. Para fixar este bloco, guarde o seguinte raciocínio: cada tipo de fundo pede um tipo de risco dominante. Nos fundos 555, o foco é carteira, cotas e controles. Nos fundos de cotas, o foco é a informação dos fundos investidos. Nos fundos imobiliários, o foco é a avaliação e documentação patrimonial. Nos FIPs, o foco é valuation e participação societária. Nos FIDs, o foco é lastro, crédito e provisões.
A primeira pegadinha é tratar todos os fundos como se fossem iguais. Eles não são. A segunda é esquecer que a documentação de suporte varia muito conforme o tipo de ativo da carteira. A terceira é subestimar a importância da avaliação de risco e da documentação dos julgamentos do auditor. A FGV adora cobrar exatamente essa capacidade de diferenciar procedimentos conforme a natureza do fundo. Obrigado por acompanhar toda a aula. Com esses 2 vídeos, você já consegue entender a lógica da CTA 32 e enxergar como ela orienta o auditor em cada tipo de fundo.